Olá, e aqui vamos à nossa primeira aula, vamos dizer assim, né? Já que tem uma pessoa falando e tem um quadro branco. Se você assistiu o vídeo anterior, que eu falava sobre a percepção do tempo, né? Começou a fazer as tarefas, assistiu o documentário, começou a fazer o levantamento do tempo. Isso é importante para você começar a reflexão sobre como o tempo você está envolvido com ele, como ele está fazendo talvez falta, talvez não usando da melhor forma. Então, é importante que você tenha feito essa reflexão, né? Normalmente eu estou tentando fazer isso aqui de uma forma à distância, sem estar junto com você, porque isso aqui, por exemplo, dentro do nosso treinamento, isso é uma oficina que a gente demora uma reflexão, que a gente estimula um momento de reflexão para que questões relacionadas ao tempo sejam bem levantadas, né? Como eu falei, inclusive eu estou junto com uma psicóloga fazendo uma associação entre o quanto esse trabalho de consciência sobre o tempo e aplicando a metodologia de administração do tempo pode ajudar num processo de terapia, psicoterapia e vice-versa. Em alguns casos, a psicoterapia recomenda o uso de ferramentas para entender o tempo. Está bem correlacionado isso. Então, eu estou junto com a psicóloga fazendo essa associação, que a gente vai tentar escrever um artigo sobre isso, mostrando o quão importante é a parte de psicoterapia e o quanto é entender essa percepção do tempo, porque muitas vezes a sobrecarga tem outras causas. Então, se você começa a ter essa percepção, aí entra na metodologia. Eu vou resumir aqui como é que funciona tudo e depois a gente vai trabalhando etapa por etapa. Cada fase da metodologia, a gente tem um exercício associado, a gente tem uma ferramenta associada e você tem algo mais específico para você trabalhar individualmente. Então, como eu falei, isso é algo muito pessoal. Eu não vou pedir que você poste aqui seus resultados. Essas reflexões, elas são bem individuais e caso você queira tirar uma dúvida específica e não queira colocar isso aqui no grupo, manda uma mensagem somente para mim, que a gente conversa, se possível fazer um chatzinho, a gente faz uma chamada de vídeo e a gente esclarece isso aqui numa boa. Então, como eu estava dizendo, quando eu comecei a estudar sobre o tema, e se me permite contar uma historinha rápida, se você já foi a alguma palestra minha e você já escutou essa história outras vezes, eu falei que em condições normais eu sou uma pessoa altamente desorganizada, eu sou muito prolixo, eu não tenho foco, né? Realmente eu tinha um problema muito grave para administrar minha agenda e conseguir ter resultados. Fiz alguns testes, né, de personalidade, alguns perfis, eu vou falar nisso depois, mas eu fiz vários e todos eles indicavam que eu tinha um perfil mais ligado à criatividade, mais ligado à imaginação. Isso é fantástico, tá? Pessoas que têm isso eu admiro bastante e realmente eu me vejo dessa forma, né? Muito imaginativo, porém eu entendia que pessoas com esse tipo de perfil eram pessoas que tinham menos resultados. Então, que adiantava, né? Principalmente porque eu escolhi trabalhar com engenharia, eu fui fazer o curso de engenharia, eu estava na faculdade de engenharia e então pessoas muito criativas, muito imaginativas, muito sonhadoras dentro de uma área como engenharia. Alguém poderia dizer, tá, então porque você não desistiu e foi fazer design? Poderia, mas eu achei que pessoas de resultado, pessoas que tinham resultado, elas precisavam agir de outra forma. O que eu entendi ao longo desse período? Que é possível. E o início de tudo isso foi um presente que meu pai me deu sutilmente. Ele me deu esse livro. Por quê? Porque eu era um cara muito bagunçado. Eu era muito desorganizado. Eu esquecia dos meus compromissos. Na época da escola, eu esquecia de entregar trabalho. Então, entende que meu pai, quando me deu esse livro aqui, esse livro é de 92. Comecei a estudar sobre o tema. Comecei a entender que realmente existia
existia métodos para você seguir. Inclusive, esse livro aqui, ele é anterior a um outro que eu vou falar aqui, que é muito famoso. E esse livro aqui, para mim, ele foi um divisor de águas, porque ele explica que cada pessoa é diferente da outra. Você não precisa seguir um script. O que funciona para mim não vai se funcionar para você ou para outra pessoa. Então, você precisa primeiro entender. Então, desse livro aqui surge alguns insights. Eu queria falar sobre os livros mais famosos. Eu vou colocar a listinha dele aqui no grupo, porque eu sempre recomendo. Esse aqui é o trio de livros mais conhecidos. Esse aqui, do Stephen Covey, ele é o livro talvez mais aclamado de produtividade pessoal. Ele fez muito sucesso lá nos anos 70, 80. E ele popularizou um conceito que muita gente atribui ao Covey, daquela famosa matriz. Lembra daquela matriz? Eu vou falar dela depois. Mas a matriz não foi uma invenção do Covey, foi uma invenção do general Eisenhower, só que ele tornou a matriz muito famosa. Um outro livro muito famoso, internacionalmente falando, é esse aqui do David Allen. Esse livro aqui, em inglês, ele chama Get Things Done, então ele é o famoso GTD. Muita gente usa o GTD como método. Eu acho lá bacana o GTD. Esse diagrama que eu tenho aqui no meu quadro é um diagrama do GTD, porque eu acho que o fluxo dele é bem interessante. E no Brasil, o maior especialista na área de administração do tempo é esse cara aqui, ó, Christian Barbosa. Meu mentor, um cara super bacana, tenho um contato pessoal com ele, fiz 2 formações com ele, pude fazer uma formação presencial, onde realmente a gente conseguiu discutir e entender toda a história. E ele também começou da mesma forma. Ele foi lá, ele foi instrutor do Covey. Então, tudo a gente está trabalhando aqui vem em relação a gente estar associando tudo. Esses são os mais conhecidos. Eu vou depois botar a lista toda para vocês. E depois eu vou falar sobre livros até menos conhecidos que tem a ver com a administração do tempo. Um deles é esse aqui, é o livro Scrum. É um livro, na verdade, de projetos. A minha pós-graduação foi na área de projetos. Eu conheci o Scrum devido a essa minha relação com projetos. Mas a capa do livro fala isso. Como é que você faz o dobro pela metade do tempo? Então, existem ferramentas que o Scrum trabalha, que a metodologia ágil trabalha, que a gente pode usar no nosso dia a dia e faz toda a diferença. Um livro também que ficou famoso, muito comercial, é esse aqui, Trabalhe 4 horas por semana. O título não tem nada a ver com o conteúdo do livro, mas é importante entender que o que o Timothy Ferriss falou nesse livro aqui é que ele começa a dar dicas de como você otimiza a parte que você precisa fazer da vida e ao mesmo tempo você não... Quem assistiu o documentário do Quanto Tempo o Tempo Tem, eles também têm essa reflexão em relação a por que a gente tem que dividir a vida na parte chata e na parte legal. Por que a nossa semana tem a parte chata e a parte legal? Porque no nosso dia tem a parte chata e a parte legal. E a gente começa a falar que a gente precisa entender uma forma de fazer isso e tornar a vida mais leve. E alguns até menos conhecidos ainda. Tem esse aqui do Brian Tracy, que Começa pelo Mais Difícil. É uma série de pequenos artigos que ele faz várias dicas sobre a administração do tempo. Esse livro aqui é muito interessante, chama Essencialismo. Não é um livro sobre administração do tempo, mas ele fala muito sobre foco. E o mais legal do último livro que eu comprei foi esse aqui, ó. Não leia este livro. E ele é Gestão de Tempo para Pessoas Criativas. E ele é muito legal. Eu vou passar a listinha todas para vocês. E o conteúdo que eu trago aqui, ele é um condensado de todos esses livros aqui de uma forma mais resumida. Então, vou publicar para vocês e vou explicar aqui direitinho como fazer.